A paz do Senhor, meus amados. Venho aqui esta noite para deixar uma palavra de Deus para você que é jovem, para você que está ao alcance desta palavra. Não sei que horas você vai ouvir, se é à noite, se de manhã, mas que Deus ele venha falar contigo. Gostaria de orar com você. Senhor Deus e Pai, te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, te agradeço, Senhor, porque tu estás conosco neste momento, ó Pai, de dificuldade. Mas, Pai, nós acreditamos, Senhor, que tu és o único Deus e que tudo está no teu controle. Em nome de Jesus, amém e amém. A palavra que eu gostaria de trazer para nós meditarmos neste dia, ela se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já venceste conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Eu queria deixar para você uma palavra de ânimo, de esperança, para esse tempo difícil que nós vivemos hoje. Interessante que, se nós olharmos para esse texto, vamos perceber que todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito, todos nós vivemos algum plano de Deus para a nossa vida. E aí eu queria chamar a tua atenção, jovem, hoje, para meditar nesse versículo. Por quê? Porque João ele oferece um padrão. E esse padrão que ele oferece é para que nós venhamos estar sempre fortes diante do nosso Deus. Por quê? Porque o padrão que João vai oferecer, primeiro ele vai dizer, olha, eu vos escolhi. Então, assim, primeira coisa, você é escolhido de Deus. Interessante que quando ele vos escolhe, ele diz, olha, vós conhecestes desde o princípio. E aí, quando nós somos muito novos, nós tendemos a ser imaturos. E aí, quando João ele vai dizer, olha, Deus ele tem escolhido os jovens, isso me inspira muito. Por quê? Porque Deus ele fala especialmente comigo, com essa juventude, com essa nova geração. Por quê? Porque o adolescente ele não tem essa maturidade. Nós, quando somos muito novos, nós não temos experiência. Porém, aquele que já tem uma certa idade, ele tem muita experiência, mas ele não tem vigor para poder se lançar à obra. Não tem tanto vigor para fazer aquilo que ele deve fazer com intensidade. E aí, o que me chama a atenção é que ele vai dizer, ei jovem, eu te escolhi porque você já está passando a fase de ser imaturo. Você já está tendo experiência comigo. E pelo melhor ainda, é que vós sois fortes. Oh, aleluia, eu louvo ao nome do Senhor, porque Cristo ele nos chamou, porque nós somos fortes. Talvez você não entenda a grandeza dessa palavra, mas se você parar para pensar o que tem acontecido nos dias atuais, a juventude ela tem sido levantada com muita força. Embora muita gente diga que a nossa juventude ela não tem força, a nossa juventude ela é fraca, a nossa juventude não vai conseguir, a nossa juventude está falida. Outros dizem que nós não conseguiremos chegar. Eu me alegro muito no Senhor, porque Ele está deixando para nós uma palavra. Ei, vocês são fortes. E a maior prova disso está nos nossos cultos, está no momento em que a gente vive. Quem canta somos nós, os jovens. Quem louva, quem adora são os jovens. Aqueles que tocam instrumentos são os jovens. Então tenha isso sempre em sua mente. Você sempre será útil para a obra de Deus. Você sempre será útil para a obra do Senhor. E o que me alegra muito mais do que tudo isso é porque ele vai seguir no texto e vai dizer, a palavra de Deus está em vós. Ou seja, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar saída para tudo na nossa vida. Se você está triste, se você está cabisbaixo, se você não tem, muitas das vezes, força para caminhar,
se a quarentena está te aprisionando, está te deixando para baixo, está te deixando desanimado, você precisa pegar a tua Bíblia, pegar a palavra, orar, falar com Deus, porque você vai entender algo. Você vai entender que dentro da palavra existe resposta para o teu problema. Existe resposta para tudo que você pensou, para tudo que você imaginou, para tudo que você está passando. Quando a juventude precisa entender uma coisa, quando ela entender que a resposta que ela precisa não está no vizinho, não está no influenciador da internet, não está num videozinho de alguém que é famoso. Quando ele entender que a resposta para a vida dele não vai vir do presidente, não vai vir de alguém que está próximo a ele, de alguém que tem poder, de alguém que tem dinheiro, de alguém que tem influência. Quando ele entender que ele vai abrir a palavra de Deus e quando ele começar a ler, Deus vai ministrar ao coração dele e através dessa ministração ele vai entender: ei, eu aprendi algo com o Senhor, que aquilo que eu preciso está na palavra, aquela resposta que eu precisava está na palavra. Ou seja, aquilo que você precisa, aquilo que você tem necessitado, não está em homem, não está em atitude de alguém, mas está na palavra de Deus. Eu me alegro com isso, porque ele continua colocando um padrão de vida e ele vai dizer: olha, a palavra de Deus está em vós. E a gente olha para a nossa situação hoje, o jovem ele procura entender algo. O quê? O que ele vai fazer no presente momento? O jovem está preocupado com namoro, ele está preocupado com casamento, ele está preocupado com emprego, primeiro emprego, ele está preocupado em manter esse emprego, ele está preocupado em não perder a sua santidade, em não perder a sua intimidade com Deus. E aí a gente fala assim: como é que eu vou fazer? Aonde eu vou arrumar uma esperança? Em que eu vou me apegar para que o desânimo não chegue, para que eu não continue caminhando para baixo, mas que sempre eu venha estar olhando e caminhando para cima? Entenda uma coisa, querido: pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, já que dá o mesmo trabalho, vamos sempre pensar grande, porque é o que ele está dizendo: ei, você já é forte, ei, nada que se levante contra a tua vida vai te colocar para baixo, vai te jogar para baixo. Sabe por quê? Porque a força está dentro de você. Talvez você não tenha percebido ainda, mas aquilo que você precisa está dentro de você. A força de Deus está dentro de você. Talvez você não se deu conta ainda que a tua família está precisando de algo e aquilo que a tua família precisa não está em alguém que está fora, mas está em você, está dentro de você. Então se faça necessário naquilo que as pessoas procuram em você. As pessoas procuram em alguém, elas procuram em você, e dentro de você a força para poder corresponder a todas as expectativas. Creia e acredite em uma coisa: não precisa vir ninguém para fazer aquilo que você pode fazer. Deus, ele já te escolheu, ele já te chamou, e dentro de você há essa força, e dentro de você, com toda essa força, ele diz: olha, esteja sempre preparado. A gente olha para a situação atual e o que mais vemos são pessoas que estão se desesperando e se mostrando sem preparo para poder enfrentar aquilo que Deus ele preparou. Interessante que a gente olha para algumas situações e fala: como é que eu vou passar por isso? Entenda algo: você vai passar por isso, você precisa passar por isso, porque no final do processo você vai entender que o que determina o fim é o que nós somos no meio dessa caminhada. Ou seja, não adianta eu querer viver o fim sem passar pelo meio. O processo de Deus está aí, ele se aplica a nós, mas você precisa entender algo: eu preciso passar por ele. Então não importa o que venha, não importa de que maneira venha, você é forte, você é jovem e você vai passar por isso. Não importa como aconteça, não importa o que se levante, você é jovem, você vai passar por isso, porque há uma expectativa, e essa expectativa não é humana. Essa expectativa, ela é celeste. O próprio Deus, ele está dizendo: ei, eu te escolhi, meu filho.
Eu te escolhi, minha filha. Eu acreditei em você. A força que você precisa, eu já depositei, está dentro do teu coração. Precisamos olhar um pouco para dentro de nós para poder enxergar. Tão grande é aquilo que nós precisamos. Tem gente que paga por uma orientação, tem gente que paga para receber conselho, mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa pagar por nada disso. Sabe por quê? O maior conselho que você precisa, Deus ele já colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele está pronto a te aconselhar, ele está pronto a te levantar, ele está pronto a todo momento a falar contigo, ele está a todo momento pronto a aquietar a tua alma e te dizer: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma e saiba que eu sou Deus. No momento certo, o meu agir vai se manifestar sobre a tua vida. Ah, querido, é muito interessante quando olhamos para tudo isso e a gente pensa assim: agora fechou com chave de ouro. Por quê? Porque eu sou forte e a palavra de Deus está em mim. E aí, João ele vai complementar com algo precioso para mim e para a tua vida. E ele vai dizer assim: olha, além de você ser forte, além da palavra de Deus estar em você, você já venceu o maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, acredite em algo, o Espírito Santo de Deus te capacitou para vencer o inimigo da tua vida. Ei, o poder de Deus ele é tão grande na tua vida que ele te capacita a vencer o inimigo. E aí eu me alegro porque você precisa entender algo. O diabo ele não é o meu inimigo. Ele não é o teu inimigo. Ele é inimigo de Deus. Só que ele sabe que com Deus ele não pode. Ele não consegue vencer a Deus. Porque o dia que ele tentou ser semelhante a Deus, Deus ele não precisou se esforçar e já venceu o maligno. Interessante é que você precisa também entender é que se ele não é o teu inimigo, ele é inimigo de quem? É de Deus. Só que ele não pode contra Deus. Então o que ele vai fazer? Já que eu não posso contra o Criador, eu vou tentar contra a criatura dele. Eu vou tentar contra aquele que Deus ele criou, contra aquele que Deus ele levantou, contra aquele que Deus ele elegeu. Então saiba de uma coisa, o inimigo ele tenta contra a tua vida porque ele tenta atingir a Deus, porque ele sabe que se te vencer, ele automaticamente está vencendo a Deus, porque a esperança, a oportunidade de vencer, Deus ele já colocou e deu às nossas vidas. Então não permita que Deus ele venha ser envergonhado pela tua derrota. Ei, olhe para o inimigo e diga: você pode tentar, mas você não vai conseguir, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que se levantou contra a minha vida. Maior é o que está em mim do que qualquer armadilha do inimigo. Ele não tem poder e não vai vencer a minha vida, porque maior é o que está em mim. Oh, aleluia, você é maior. Entenda e creia nisso. O que está em você é maior do que o que está no mundo. E aí, o que chama muito a minha atenção, e eu anotei aqui, é que já que o melhor de Deus já está depositado em você, creia que toda possibilidade de fracasso, ela cai por terra hoje. Toda possibilidade de derrota, ela cai por terra hoje. Entenda uma coisa, o inimigo ele tentou, o inimigo ele investiu, e aí já viu quando você está fraquinho, que a tua força é pequena? Parece que eu vejo. O inimigo ele olha para você caminhando lentamente, ele olha para você caminhando devagar e ele abre um sorriso no rosto, porque ele está dizendo assim: eu consegui derrotar ele, eu consegui vencer ele. Ah, labacando, riminiquiomanas. Eu consegui vencer ela. Parece que ele entende e ele fala assim: olha, eu tô conseguindo derrotar essa geração, eu tô conseguindo derrotar aquele jovem, aquela mulher, aquele homem, eu estou conseguindo derrotar ele. Mas quando você, mesmo fraquinho, mesmo sem força, mesmo caminhando devagar, olha para a situação da tua vida e diz assim: louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui ele tem me ajudado.
derrotado. E se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, continua sendo Deus. Quando você se levanta com força e diz para o maligno: olha, eu vou continuar caminhando, porque a palavra me diz que eu já venci o maligno. Você acaba de tirar o sorriso da cara do inimigo. Ele agora tem que bater em retirada, porque aonde está a presença, aonde está o poder de Deus, aonde está a autoridade, aonde está a unção do Espírito Santo de Deus, não há poder do inimigo, não há investida no inimigo. Ei, creia nisto com esta palavra, receba esta palavra no teu coração, se prepare para viver o melhor de Deus, se prepare para ver a força de Deus se manifestar na tua vida, se prepare para ver as hostes do inimigo, os principados e as potestades caírem por terra, porque você não é qualquer um, você não é qualquer pessoa, você é aquele que foi chamado, aquele que segue uma missão, aquele que segue um projeto, aquele que segue dentro da palavra, e o inimigo não tem poder contra a tua vida. Ah, querido, que você fique com esta palavra. O inimigo, ele não vai te vencer, porque está escrito: vós já venceste o maligno. Ele pode tentar, ele pode até investir, mas a maior investida, ela veio do céu. Ele se fez homem, veio até essa terra, ele morreu por nós, e não foi simplesmente porque ele ama, porque o amor dele se estende por inúmeras coisas, e uma das coisas a qual o amor dele está estendido sobre a mim e sobre a tua vida é para te dizer que, além das circunstâncias, está um Deus que te amou tanto, que te deu força para vencer o inimigo. Fique com essa palavra, guarde essa palavra no teu coração. Você é forte, você já venceu o inimigo, e que Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus, ele venha abençoar a tua vida com esta palavra, e que ele venha falar mais ao teu coração. Fique com Deus, até a próxima, e que Deus te abençoe. Nós somos fortes e vencedores. Amém? Fique com Deus.